Eri, mais conhecida como Eri Holanda Bretas, né? Seja bem-vinda, Eri, ao nosso Café com Opto. É uma honra te receber aqui. A gente está muito feliz, né, com essa conversa, com esse bate-papo, conhecer a Eri por um outro ângulo, por uma outra ótica, né? Então a gente está muito contente com a sua participação. Eu que agradeço pela participação e pelo convite, Karine. Todo mundo conhece a Eri Holanda Bretas, né? Presidente do conselho, uma profissional aí que corre atrás, defende a optometria como ninguém. Mas quem é a Eri? Bom, essa é uma questão muito interessante. Eu sempre, quando entro em sala de aula, eu comento com os alunos que eu gostaria que eles esquecessem a presidente, né? A presidente do CBO. Infelizmente, as pessoas começaram a me conhecer como presidente. Na realidade, tem uma profissional, uma mulher apaixonada pela profissão, dedicada à profissão e que foi capaz de sacrificar minha vida pessoal e profissional também, de uma certa forma, pelo objetivo do que é a optometria dentro do Brasil, pela causa da optometria no Brasil. Mas a Eri pessoa, a Eri mulher, é extrovertida, é carinhosa, é mãe, é parceira, Amiga. E às vezes dura quando tem que ser. Na hora certa, ela às vezes ela é mais determinada, entendeu? Porque eu entendo que vivemos dentro de uma sociedade machista. E ao exemplo do que hoje nós temos os conselhos regionais, nós temos, a maioria são homens, na realidade. E estar à frente de uma instituição como mulher, isso é um grande desafio. Essa é a realidade. E assim, aproveitando a oportunidade, né, aquela pergunta que não quer calar, acredito, não só eu, mas todas as mulheres optometristas e não optometristas do Brasil. Qual é o segredo, né? Porque assim, quanto mais o tempo passa, mais bonita você fica. Então a gente quer saber se você compartilha com a gente o segredo, porque ela é maravilhosa. Eu tô me sentindo aqui humilhada, entendeu? Porque é muito bonita, gente. O que eu posso fazer? Conta pra gente, Eri, qual que é o seu segredo? Beleza, eu vou aproveitar aqui pra poder, né, aproveitar a oportunidade. É absurdo isso, né? De uma mulher tão bonita. Mas eu acredito que é o amor à vida, a genética e uma boa nutrição. A alimentação, eu tenho acompanhamento nutricional, mas eu acho que eu tenho muito amor pela vida. Eu tenho muita garra, sabe? Muita felicidade, muita coisa positiva. Eu acredito nas energias positivas. Eu acredito que isso faz com que a gente se torne mais leve. Apesar de todos os problemas da vida que a gente enfrenta, quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente tem um pilar, né? Isso tudo muda, fica mais fácil administrar os problemas na vida. Não é fácil, todos nós temos problemas, mas eu acredito que a fé, com certeza, é um diferencial muito grande para que a gente possa conduzir e diminuir as rugas. E além da beleza interior, né? Que é uma luz que onde chega vai assim, ilumina, né? Eu me sinto privilegiada de conviver contigo. Obrigada. Agora, falando um pouquinho sobre optometria, como você entrou na optometria, como você conheceu, como você descobriu assim na sua vida a profissão? Então, eu comecei aos 18 anos como contatóloga e naquela época éramos práticos, né? Então eu conheci a primeira mulher maravilhosa na minha vida, que foi a Rosélia, como minha professora, hoje grande amiga. E aí, quando veio o primeiro curso de ortóptica no Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, eu estava lá como uma das primeiras alunas, mas quem mudou minha vida, eu sempre falo que foi Luz de Esperança, porque naquela época já havia aquele contato a nível internacional através do Ricardo Bretas para trazer palestras para o Brasil. E a Luz de Esperança deu uma palestra a respeito de crianças especiais. E ali, naquele momento, eu falei, eu quero ser optometrista. Foi naquele momento que eu mudei completamente minha vida. E na época tinha a Ótica Revista, que já trazia, né, exercícios, reportagens, todo o material, entendeu, que era traduzido e já vinha com uma parte de optometria.
Então dali eu comecei a fazer o curso no IBMR, mas aí depois veio a primeira universidade, que foi a Universidade do Contestado. E eu tive a felicidade de participar junto com todo mundo, o Elquinho, o doutor Julio Guzmán. Então eu participei também desse processo de implantação da optometria a nível superior dentro do Brasil. E aí eu era técnica e tive a oportunidade então da formação de nível superior. Bacana, viu? Bacana. E a gente vê a importância aí, né, das mulheres na optometria, porque você foi influenciado por duas grandes, né? Duas grandes mulheres. Duas grandes mulheres. E a gente sabe dos desafios que você enfrenta há muitos anos, como você falou, você abriu mão de muita coisa em prol da classe, né, da causa, da optometria ser uma profissão assim, né, reconhecida e receber o devido valor que de fato ela merece. E essa vitória recente, né, que nós tivemos, acredito que para você deve ter sido assim muito emocionante. E eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi esse sentimento depois de tantos anos de luta, né? Olha, Karen, eu acho que foi quase de ter um filho. É indescritível. Talvez só uma mulher possa me compreender o que é ter um filho. Por quê? Porque foi algo no qual eu apostei, eu acreditei, eu digo eu especificamente, porque era uma tese do Dr. Fábio, que poucas pessoas acreditaram na verdade. E para você ter ideia, eu estava amamentando a minha filha, ela tinha 9 meses e a gente buscando tudo que tinha, né, de material para poder entrar com esse processo que era a DPF. Então assim, foram muitos anos de luta, muitos anos de sofrimento, e que nós tivemos que arcar com as consequências do que foram todas as mudanças, do apostar na mudança de escritório, né, das reuniões com os ministros, e não foram fáceis, principalmente nos últimos meses ali foi muito estressante. Como o ministro falou, por diversas vezes eu mandava mensagem, eu ligava, não tinha horário, era de manhã, era noite. E a expectativa era muito grande, a responsabilidade era muito grande, porque tinha muitos amigos que me ligavam porque não estavam podendo trabalhar, porque não conseguiam dormir, preocupados com as dívidas, exatamente por conta dessa situação. E a DPF estava travando algumas ações. Então você imagina conseguir hoje a liberdade jurídica dentro desse processo que a gente apostou e lutou durante 15 anos. Então assim, a emoção foi muito grande, foi tão grande que logo após eu realmente posso te dizer que eu adoeci, porque eu cheguei num estágio tão grande de emoção que quebrou aquele momento, aquele lado mulher, forte, determinada, que teve que brigar, que teve que enfrentar, que tinha que ser, inclusive às vezes até ríspida com o próprio ministro, conversando com ele, falando para ele, eu estou falando de pais de família, eu estou falando de mães de família, né, que não podem ficar sem trabalhar. Então, ficar nessa posição o tempo todo de forte, da mulher guerreira determinada, teve um preço bem caro para mim. Bem caro, mas que agora, graças a Deus, passou como tudo passa na vida. A gente vê ela assim, né, magrinha, a gente não sabe a força, a gente sabe, né, porque a vitória veio, mas deve ter sido assim, punk. Eu não vejo outra pessoa, a não ser você, para assim, enfrentar tudo isso tão lindamente da forma que você enfrentou. E em nome de todos os meus colegas, eu agradeço você e a toda a equipe por tanto esforço, tanta dedicação, de verdade mesmo. E a gente sabe que esse foi um passo, né? Sim. A gente teve uma vitória muito importante, mas nós sabemos que existem vários desafios pela frente. E eu queria saber de você quais são esses desafios, agora quais são os próximos passos, o que vamos fazer daqui para frente, porque a gente ainda tem uma caminhada longa. E agora? O que vai acontecer? Eu queria muito que tivesse finalizado, mas na realidade não finalizou. Nós ganhamos uma batalha, mas a guerra ainda não. Porque nós temos outra ação chamada ADO e nós temos também projetos de lei. Nós temos alguns projetos de lei que estão tramitando na Câmara, infelizmente, alguns, né, inclusive elaborados por oftalmologistas, que querem exatamente ver a possibilidade de impedir o nosso exercício.
como profissional. Então, quando foi criada a frente parlamentar, o nosso objetivo é que nesse período, porque existe um período lá da frente parlamentar, então que nesse período de legislação nós conseguíssemos a aprovação do projeto de lei. O que não é tão fácil. As pessoas acham que é simples assim, e protocolam muitas vezes projetos de lei, só que na realidade existem várias etapas a serem cumpridas. Então, assim, isso é até um apelo que eu posso fazer a todos os profissionais que, por favor, por tudo que é mais sagrado, não protocolem projetos de lei, porque qualquer projeto de lei, se não tiver um acompanhamento tanto do relator, como do autor, como da categoria, na verdade, é totalmente nocivo para a categoria independente da optometria. Então, assim, nós temos um projeto de lei elaborado pelo CBO e que no momento certo nós queremos entrar com esse projeto de lei. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma base parlamentar. Nós temos que ter todo um trabalho bem elaborado para que isso realmente aconteça. Então, nós temos ainda 2 batalhas a vencer. A outra ação no Supremo, e que eu acredito que talvez, inclusive, não me surpreenderia se hoje a oftalmologia entrasse com alguma outra ação contra aquilo que nós já ganhamos, aquilo que nós já vencemos. E a mais difícil, que eu acredito, será com certeza o nosso Congresso Nacional. E para isso vai demandar muito trabalho, muita dedicação de toda a categoria. Essa não é uma responsabilidade de 4 ou 5. Quando eu falei assim, a Eriolanda lutou, brigou com o ministro, mas na realidade a gente tinha uma diretoria unida que estava ali apoiando, que era a nossa base para que as coisas acontecessem. E se os optometristas, por exemplo, a cada vez que nós convocamos não participassem, também não teríamos um resultado positivo. Então a nossa participação como profissional, ela é de extrema importância. A responsabilidade de cada um. É importante que cada um de nós tenha essa consciência, porque se depender, por exemplo, de 4, não vai acontecer. E aí, sim, podemos ter um projeto de lei que impeça o exercício da profissão. Isso seria ou engessar, né? Poderíamos ter 2 problemas. O engessamento da profissão, que isso é muito ruim, por isso o projeto de lei tem que ser muito bem pensado, articulado, tá? Porque nós temos um exemplo da ortóptica. A ortóptica conseguiu sim regulamentar, mas o que é ortóptica hoje? Um auxiliar de oftalmologista. E não é isso que nós queremos. Nós queremos sim ter uma profissão que nós temos autonomia para, e não ser dependente de oftalmologista, assim como a ortóptica infelizmente aconteceu no Brasil. Então, essa ainda é uma trajetória bem longa para ser percorrida pela profissão, com certeza, Carolina. Eu acho que a gente tem que entender é que somos todos optometristas, né? Independente de qualquer situação, a gente está defendendo a nossa profissão, o nosso dia a dia, o nosso ganho-pão, a nossa sobrevivência, né? Então é importante aí a colaboração de todos os optometristas. Exatamente. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu não estou aqui para falar né, de Eriolanda Bretas, assim, da nossa ERI. A gente sabe que março é o mês da mulher, é o mês da optometria, né, é um mês muito especial. E eu queria a sua opinião, assim, o seu ponto de vista de como você tem visto a mulher na optometria. A gente vê que uns anos atrás a optometria era muito assim, né? Os homens praticamente dominavam ali o espaço, mas nós estamos ganhando força. Por exemplo, aqui na FASUP, 80% do corpo docente é composto por mulheres. Nossas salas de aula, 70%, 80% são mulheres. Né? Assim, eu estou falando porque eu fico orgulhosa desses dados. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse avanço que a mulher está tendo na profissão e como que você enxerga isso, assim, quais são os pontos positivos, né? Porque a mulher é um ser especial, diferenciado, então como você vê isso de forma positiva para a optometria? Essa realidade de optometristas masculinos, eu acho que ela é até mais abrangente do que no Brasil. Sim, sim. Na realidade, pelo que a gente já percebeu em outros países. Eu vejo isso como um progresso. A mulher vem cada vez, ao longo dos anos, demonstrando a sua força,
não, e principalmente sua capacidade como ser humano. Na realidade, como eu disse, vivemos sempre numa sociedade machista. Só que hoje a mulher já demonstrou sua superioridade, desculpa os homens, né? Em alguns aspectos. E isso é muito importante. Então, assim, ver hoje a mulher, né, buscando a optometria, isso é muito positivo, até porque eu acredito assim, que hoje nós estamos trabalhando cada vez mais a parte de terapia, então eu acho que a mulher é mais sensível nessa questão, trabalhar com crianças, então isso é de uma forma assim, gratificante, ver a mulher buscando essa condição fugiu a palavra agora, Karine, ver se você consegue me ajudar, assim, de mudança, exatamente, sabe? Para que a nossa profissão possa estar mais atingindo mais esse público, que seria o público feminino, sabe? Agora, Eri, eu queria que você já me falou aqui um pouquinho de como você conheceu a optometria, né? Como foi a sua história para ingressar na profissão. Agora eu queria que você me contasse qual foi o ponto-chave. Eu sei que a optometria sempre foi muito importante, né? Foi muito presente na sua vida, mas qual foi aquele ponto que virou a chavinha e você falou assim, caraca, olha o que eu fiz, o que eu tô fazendo, que lindo. É isso, sabe, esse sentimento de realização profissional, de satisfação. Qual foi esse momento na sua carreira? Olha, esse momento foi de uma criança chamada Felipe. Ele chegou com 8 meses e eu ainda era técnica, tá? E ele veio com um diagnóstico que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele não ia enxergar. E aí eu vi o Bretas colocando um óculos verde e vermelho nele. E aí nós começamos a fazer várias terapias e acho que com uns 8 meses essa criança mudou tanto que o neuro dele, não era nem o neurooftalmologista, o neuro dele não acreditou nos avanços que ele teve em tão pouco tempo. E ali, eu ainda, como eu disse, eu era acadêmica, eu decidi fazer um protocolo de tratamento para os pais e crianças de escolas especiais, porque essa criança especificamente era de uma escola chamada Cezanne, que é em Brasília, de crianças especiais, então sem capacidade de terapia, sem capacidade de um monte de coisas. E então assim, naquele momento eu determinei fazer um protocolo de tratamento, tanto que os meus professores na época diziam que o que eu queria fazer era utopia. Era utopia, e aí eu consegui uma companheira, a Gabi, e nós criamos esse protocolo, nós fomos para dentro do Cezanne, e nós passamos quase 2 anos acompanhando a escola, acompanhando quais os tratamentos que esses professores faziam com as crianças, e muitas vezes empiricamente, mas que traziam resultados, e que agregaram foram muito diferencial dentro da minha vida profissional, tanto que muitas coisas que tem dentro do meu TCC não vai ter, porque foram muitas coisas que foram do dia a dia que a gente foi aprendendo dentro da escola com esses professores. E ali mudou e aumentou mais ainda a minha paixão, principalmente em conviver com essas crianças e saber que nós, como profissionais, né, da área da saúde, como optometristas, podemos mudar e muito, não só uma condição visual, mas principalmente uma condição de vida de um ser humano, sabe? Isso não tem valor financeiro de jeito nenhum em relação a isso. É gratificante demais. É muito bom. Que história, eu dei emocionei. Ele aproveitando, né, essa história, esse marco importante na sua carreira, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para os optometristas que estão iniciando, que estão estudando, que estão buscando a optometria como profissão. Eu queria deixar esse espaço para você mandar um recado para eles. Acredito que eles vão adorar essa mensagem. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, estudar é fundamental. Não se limitar,
Eu acho hoje nós temos várias ferramentas, tipo o Google sempre fala, o professor está falando em sala de aula, não simplesmente aceite aquilo como verdade. Né? Hoje nós temos várias ferramentas, não tem como não estudar. A responsabilidade com o nosso paciente, ela é fundamental. O critério, humanizar cada vez mais. Né? Hoje as pessoas estão cada vez mais carentes, então você humanizar o teu atendimento, ele é fundamental para isso. E eu sei que nós precisamos de dinheiro, financeiramente todos nós precisamos, mas o dinheiro tem que ser secundário a todo o trabalho. Então, a dedicação, o amor que a gente dá aos nossos pacientes é gratificante e, como eu falei, aos poucos essa parte financeira, né, ela vai acontecer. Muitas pessoas acham simplesmente assim, mas você tem a condição Y, né, de vida, mas todo mundo começou de uma forma humilde. Então, assim, esse processo ele é gradativo. Então, estudar antes de qualquer coisa, ter responsabilidade com o nosso paciente, em segundo momento, ter critérios, né? Não é porque, de repente, a gente vê alguns casos assim de pessoas que adaptam uma lente de contato sem necessidade, um exemplo. Para que isso? Né? Então, esse critério ele é extremamente importante. Sabe? A nossa honestidade, não só com o paciente, mas conosco mesmo. Isso é extremamente importante. E acreditem na optometria. Acreditem na optometria. Não é fácil. Eu acho que cada um de nós que assumiu o compromisso de ser optometrista tem que entender que nós estamos lutando por ela. Né? Não é uma profissão que ainda está regulamentada dentro do país. Então tem que entender esse processo e se doar um pouco. Porque se não houver essa doação como aluno, como profissional, isso não vai acontecer. Porque a oftalmologia está aí e ela está lutando pelo mercado pelo qual ela já tem. Então nós temos que lutar com mais força ainda pelo nosso espaço. Eu acho que isso é fundamental. Eri, muito obrigada mesmo, de coração. Adorei nosso bate-papo. Fico muito feliz de ter aqui o Café com Opto. Estudantes, anotaram o recado, né? Então, por favor, vamos viver mais a optometria, vamos nos doar mais. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Com Deus. Obrigada, Karine. Gratidão a todos.